Todos os dias à noite eu me separo um pouco do mundo à minha volta e, como uma forma de distração ou até de evitar o estresse, eu uso meu tempo livre para assistir séries ou filmes de comédia, ficção científica ou até mesmo um vídeo de construção no Minecraft me faz relaxar. E assistindo uma das minhas séries favoritas de ciências, eu me deparo com um fenômeno que se torna um assunto completamente interessante. Um assunto que inclusive até me foi pedido aqui no canal. Isso mesmo, viagem no tempo. Sério, quem não cria uma infinidade de curiosidades dentro da cabeça ao pensar em viagem no tempo? Como, por exemplo, os personagens de Big Bang a Teoria discutindo sobre os acontecimentos de Volta para o Futuro, ou os personagens de The Flash tentando entender como um vilão do mal veio do futuro para aterrorizar alguém do passado. Bom, séries incríveis e teorias mais incríveis ainda à parte, eu sou Wellington Lucena e hoje você vai descobrir por que é tão difícil entender porque ainda não criamos uma máquina do tempo. Bom, viajar no tempo é o sonho de muitos pesquisadores desde que Albert Einstein formulou a teoria da relatividade, que em poucas palavras significa que o tempo e o espaço fazem parte de uma mesma estrutura que foi nomeada espaço-tempo. E se você distorcer essa estrutura de alguma forma, torna-se possível viajar no tempo. Mas nós temos um porém, só podemos viajar para o futuro. Mas como que isso é possível? Bom, a teoria da relatividade de Einstein postula que o tempo é relativo, e ele pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. Ou seja, quanto mais rápido você viaja no espaço, mais devagar o tempo passa para você em relação a outra pessoa de fora, e vice-versa. Agora imaginando que alguém pudesse viajar a 99,9% da velocidade da luz, que equivale a quase 300 mil km por hora, o tempo passaria muito devagar e ela viajaria muito mais rápido no espaço. Assim, viajando para o futuro. Inclusive, um russo chamado Sergei Krylakov é o recordista mundial de viagem no tempo. Ele passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional. A velocidade que a estação viajava no espaço permitiu que ele estivesse a 0,02 segundos no futuro. Então, podemos concluir que a viagem no tempo é possível sim. Contudo, nós só temos apenas uma condição: o futuro. Mas as principais perguntas são: por que não é possível viajar para o passado e como seria se isso fosse possível? Em primeiro lugar, os seres humanos não podem viajar na velocidade da luz. Uma viagem com velocidade próxima da luz empolga muitos cientistas. Porém, isso seria suicídio. Segundo alguns pesquisadores, o hidrogênio de uma nave que viajasse tão rápido, conforme fosse acelerando, se tornaria radiação, matando todos os tripulantes e destruindo todos os sistemas elétricos da nave. O estudo acredita que, mesmo que fosse possível criar uma nave capaz de viajar em velocidades próximas da luz, ela não seria capaz de transportar passageiros, porque existe um limite de velocidade natural imposto por níveis seguros de radiação devido ao hidrogênio. O que significa que os seres humanos não podem viajar a mais que 50% da velocidade da luz. Isso seria até uma boa explicação do porquê os alienígenas não nos visitaram ainda. Em segundo lugar, nas últimas décadas, físicos bem conhecidos como Kip Thorne ou o famosíssimo Stephen Hawking produziram trabalhos sobre modelos relacionados a máquinas do tempo. A conclusão geral que emergiu dos estudos anteriores é que a natureza proíbe os ciclos no tempo. De acordo com Hawking, a natureza não permite mudanças na história passada, poupando a gente assim dos paradoxos que podem surgir se a viagem para o passado fosse possível. Mas como que nós poderíamos viajar para o passado? Bom, é aí que entram os famosíssimos buracos de minhoca. A relatividade geral de Einstein diz que não só a velocidade é capaz de fazer você viajar no tempo, mas a gravidade também pode. E como todos nós sabemos, as estrelas que possuem a maior taxa de gravidade são os buracos negros. O buraco de minhoca foi um dos temas mais abordados no filme Interestelar, porém a física ainda não comprovou a existência factual deles. O buraco facilita a passagem de um ponto até outro. A ideia então seria colocar uma das pontas do buraco de minhoca para viajar próximo à velocidade da luz, e então ela estaria no futuro. A outra ponta continuaria no presente, permitindo assim que alguém entrasse por ela e viajasse até a outra ponta, e vice-versa. Isso seria viajar no tempo. Ou seja, para que você consiga viajar no tempo, em teoria, você precisa distorcer a malha do espaço-tempo, de tal forma que consiga dobrá-la sobre si mesma. Em hipótese, os buracos de minhoca poderiam até funcionar, porém eles esbarram em um grande problema: o problema da entropia. A entropia é um conceito da termodinâmica que mede o grau de desordem das partículas. Por exemplo, quando um copo com água cai no chão, ou seja, a entropia é o resultado da bagunça gerada por esse ato. Como sabemos, a entropia aumenta continuamente no tempo. Então, os buracos de minhoca não explicam como impedir que a entropia do universo do futuro atravesse para o nosso universo do passado. Com isso, a viagem no tempo para o passado fere um dos mais valiosos princípios da física, o princípio da mínima energia,
Inclusive, tem até um vídeo no canal falando sobre esse princípio. A grosso modo, diríamos que criar uma máquina do tempo que viaja para o passado sempre será impossível. Imaginando que fosse possível viajar para o passado, quais seriam as consequências de tal viagem? Pesquisadores e nerds com seus quadrinhos dizem que a viagem no tempo para o passado poderia resultar em uma infinidade de paradoxos e acontecimentos completamente distorcidos. O exemplo deles é o paradoxo do avô, no qual diz que uma pessoa que volta para o passado e mata seu próprio avô, isso faria com que toda a linha do tempo em que ele volta no tempo mudasse completamente, mudando o rumo da história de acontecimento para acontecimento, fazendo com que o viajante nunca tivesse nascido. Mas para você ter uma ideia, a viagem para o passado é um tema tão intrigante que já nos proporcionou diversas histórias em quadrinhos, filmes, séries. Concluindo de forma clara, nós sabemos que a viagem para o passado não pode ser possível, pois se fosse, nós estaríamos sendo visitados periodicamente pelos viajantes do futuro. Bom, se esse vídeo fez cócegas na sua cabeça, deixa o like para fortalecer meu trabalho criando esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por viajarem comigo nessa aventura.